Duas pessoas, três pessoas, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus. Gostaria de pedir para os irmãos de abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Também quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores. Obrigado pela confiança, pelo carinho. Quero estender minha gratidão aqui hoje. É o aniversário do Demetrio. Que Deus te abençoe, Demetrio, com mais um ano de vida. E o interessante é que algumas pessoas, colocam a gente à prova. Sabe como? Eles perguntam assim: quem que é o mais velho? Você ou Demetrio? Aí eu falo assim: varão, você consegue, medir a estatura, a cor do cabelo, o físico, agora não sabe discernir a idade dos dois? Por favor, falar igual Jesus, por favor, mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe, Demetrio, pastor Demetrio, também louvo a Deus pela vida do João, aniversário do João, que Deus abençoe você, João, e todos os aniversariantes do mês de dezembro só fazem gente boa, amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22, a palavra de Deus diz bem assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto se despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu Jesus para eles, andando por cima do mar. Os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro, e respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Amém? Essa passagem, ela é bem conhecida. Tenho certeza que você já ouviu uma pregação antes sobre essa passagem. Mas o que me chama a atenção aqui é que Jesus, ele havia ido para o deserto. Antes desse acontecimento dele andar sobre o mar, ele havia ido para o deserto, porque ele ficou sabendo da morte de João Batista. E a multidão seguia Jesus. E Jesus, ele teve compaixão da multidão e começou a curar todos os enfermos. E o interessante é que após isso Jesus, ele ensina, e depois ele vai lá e faz um milagre que foi narrado nos 4 evangelhos. Qual foi? A multiplicação dos pães e do peixe. E o que eu acho interessante é que depois que Jesus, ele multiplica, ele fala para os discípulos assim: vai para o outro lado. Jesus, ele como que ordena, Jesus, ele insiste para os discípulos irem para o outro lado, porque os discípulos parece que têm uma certa resistência de querer ir para o outro lado, porque os discípulos estavam vendo a multiplicação, o povo ali estava falando assim: verdadeiro, este é o profeta que devia vir ao mundo. O povo ali, de acordo com o evangelho de João, queria fazer Jesus como rei. Então os discípulos estavam vendo assim, algo maravilhoso, algo que chamou a atenção deles. E Jesus, ele pega e fala assim: eu quero que vocês vão para o outro lado. No evangelho de Marcos, a Bíblia diz que Jesus, ele obriga os discípulos a irem para o outro lado. Aqui eu entendo algo interessante. Por que Jesus estava obrigando, ou insistindo, ou pedindo para os discípulos irem para o outro lado? Para nos ensinar uma lição. Jesus, ele não queria que os discípulos ficassem presos somente àquela experiência. Jesus, ele queria que os discípulos continuassem se movendo. Jesus, ele não queria que a multidão, por declarar ele como rei, para a multidão declarar ele como profeta, Jesus, ele não queria que os discípulos ficassem parados ali. Jesus não queria que a fé dos discípulos ficasse atrofiada, porque o nosso comum é ter uma experiência com Deus e aquela ser a única. Aquela experiência que os discípulos estavam presenciando do deserto, era como Jesus estivesse falando assim para eles: eu quero que vocês continuem se movimentando, eu não quero que vocês fiquem acomodados. Existe algo superior esperando vocês do outro lado.
Existe uma outra dimensão, existe um outro nível de fé, mas vocês não podem ficar parados. Por quê? A fé não é igual ao carro velho, que ela fica parada e estacionada. A fé tem que estar se movimentando. Agora, uma coisa que a gente precisa entender, que a Bíblia diz, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. A fé, ela precisa estar se movimentando. A experiência que os discípulos tiveram no deserto foi muito boa. A multiplicação foi ótima, mas existe algo superior lá do outro lado. Mas se você ficar parado, ou se os discípulos ficarem parados, eles não vão ver o sobrenatural. Eles não vão experimentar uma outra dimensão. E era como se Jesus estivesse falando o seguinte para eles: eu quero que vocês continuem se movimentando. Ei, o ano de 2025 ele não terminou, mas ele foi um ano muito bom. As experiências que você teve no ano de 2025, elas foram ótimas, maravilhosas. Mas eu te garanto para você que o seu ano de 2026 vai ser melhor do que o seu ano de 2025. Precisamos ter expectativas novas. A experiência que você teve com Jesus, ela não é a única, ela não é isolada, porque existe algo superior aguardando você no outro lado. Mas para você movimentar, vai exigir que você tenha o quê? Um movimento. Porque parado você não vai sentir nada, parado não vai acontecer nada. Mas se você movimentar naquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida, se prepara, porque você verá o sobrenatural de Deus. Agora, tem um ditado aí fora, falando o seguinte, que a igreja no passado, ela tinha presença genuína de Deus, que a igreja no passado era mais avivada, que a igreja no passado o sobrenatural acontecia, a irmã do coque tinha revelação. Ei, presta atenção aqui uma coisa, toda a experiência que teve no passado, ela foi boa, mas Deus é Deus de coisas novas. Nós não podemos ficar presos na experiência que teve no passado. Ei, o Espírito Santo de Deus, ele não veio para repetir, mas para renovar. Então nós precisamos estar movimentando na direção que Deus liberou sobre as nossas vidas. Ei, o seu amanhã será melhor do que hoje. As vitórias que Deus vai dar em 2026 vai ser superior às vitórias que Ele deu para você nesse ano de 2025. Da mesma maneira que Ele te guardou nesse ano, Ele vai guardar você no próximo ano. Temos que crer que algo superior está para acontecer no outro lado. Ei, presta atenção nisso. O apóstolo Paulo diz que somos transformados de glória em glória. Ele diz que é de fé em fé. Ei, eu vivo um nível hoje, amanhã eu vivo um outro nível. O profeta Ageu diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Ei, eu tenho que ter uma expectativa que amanhã eu vou desfrutar algo superior daquilo que eu desfrutei ontem. Eu não estou desmerecendo nada aquilo, não estou desvalorizando nada, mas eu tenho que ter uma expectativa que o meu amanhã eu vou desfrutar algo superior daquilo que eu estou desfrutando hoje. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, que nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para mim e para você do outro lado. Mas você vai ter que se movimentar, vai ter que manifestar a sua fé, vai criar expectativas que o seu amanhã vai ser melhor do que hoje, criar expectativas que amanhã Deus vai fazer o sobrenatural. O que Jesus não queria era que os discípulos ficassem presos. O que Jesus não queria era que os discípulos fossem influenciados pelo que a multidão falava. O que Jesus queria é que os discípulos continuassem movimentando. Por isso que Jesus falou assim: se movimenta, vai para o outro lado, vai para o outro lado, porque vocês vão experimentar algo sobrenatural. É de fé em fé, em glória. Ei, o que eu vivi hoje vai ser superior àquilo que eu vou viver amanhã. A experiência que eu tive hoje é muito boa, mas a experiência que eu vou ter amanhã com Deus, ela vai ser superior. E a Bíblia diz que os discípulos, eles obedeceram. E a Bíblia diz que o barco já estava mais ou menos uns 5 ou 6 quilômetros, cerca de 2 milhas ou 3 milhas e meias. E de repente surgiu o quê? Uma tempestade. E a Bíblia diz que o vento era contrário. Enquanto Jesus estava se despedindo da multidão, indo orar à parte, a Bíblia diz que os discípulos, eles obedeceram. E de repente, no meio do caminho, surgiu algo que eles não estavam esperando. Uma tempestade. Só que uma tempestade com vento contrário. Sabe o que significa vento contrário? Significa oposição. Significa que o vento, ele estava tentando impedir que os discípulos chegassem no outro lado.
Ei, toda vez que nós estamos no centro da vontade de Deus, vai se levantar vento, vai se levantar voz, vai se levantar oposição para tentar impedir você realizar o plano que Deus tem sobre a sua vida. Agora, o que eu acho interessante é que, mesmo o vento contrário se levantando, os discípulos, eles não desistiram. Mesmo o vento contrário se levantando, eles continuaram remando. Ei, meu irmão, não importa qual oposição se levante, não importa o levantar do inimigo sobre as nossas vidas, não importa as vozes negativas, não importa aquilo que está falando ao nosso redor, o importante é que estamos debaixo de uma palavra. O importante é que nós estamos caminhando naquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Não é o vento contrário que vai ditar o nosso caminhar, não é o vento contrário que vai falar para onde devemos ir, porque muitas das vezes nós caminhando de acordo com a vontade de Deus. Muitas das vezes tem gente aqui que vem na igreja, ora, coloca Deus em prioridade, mas de repente o vento contrário se levanta de uma tal forma que ele começa a escutar o vento contrário e ele começa a retroceder. Nessa noite eu quero dizer algo para você: não escuta a voz do vento contrário. Não escuta a voz que tenta paralisar o sonho que você tem. Não escuta a voz que tenta paralisar o plano que Deus tem sobre a sua vida. Não escuta a voz que quer impedir você de chegar do outro lado. Porque é muito mais fácil você ir você ir a favor do vento do que contra o vento. E os discípulos, eles continuaram remando contra o vento. Sabe uma coisa interessante? É que Jesus, no Evangelho de Marcos, dá uma lição interessante, que a Bíblia diz que quando Jesus ele estava no monte orando, ele viu os discípulos remando contra o vento. O que eu aprendo é o seguinte, é que todo o esforço, toda a dedicação, tudo aquilo que você está fazendo, Jesus está olhando para você. Ei, agora o que não dá para entender, é porque a gente entende, porque está escrito que a Bíblia diz que Jesus viu. Jesus, ele está vendo a intenção do seu coração. Jesus, ele está vendo o seu esforço. Jesus, ele está vendo toda a dedicação que você está fazendo, toda a renúncia. Jesus, ele está vendo o esforço que você está colocando naquilo que ele confiou na sua mão. Jesus, ele está vendo toda a dedicação. Jesus, ele está vendo toda a campanha, toda a lágrima, toda a sua oração. O que eu e você precisamos fazer é continuar se esforçando, é continuar remando contra o vento, porque toda vez que eu continuo remando contra o vento, eu estou falando para a voz negativa: ei, fiel é aquele que me prometeu. Toda vez que eu remo contra o vento, eu estou dizendo que eu vou permanecer fiel à palavra que foi liberada sobre a minha vida. Toda vez que eu remo contra o vento, eu estou acreditando na promessa de Deus, porque quem me prometeu é fiel para cumprir. Agora, Jesus, ele viu que os discípulos estavam, está lá em Marcos 6,48, ele viu que os discípulos remavam com dificuldade. Sabe, a Bíblia diz no Salmo 139,2, tu sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes o meu pensamento. De longe Jesus vê a intenção do seu coração. Ei, não siga a voz do vento, siga a voz de Jesus. Não siga a voz do vento, que ele tenta colocar atalhos no meio do nosso caminho, para que possamos desistir, para que abrimos mão dos planos de Deus sobre a nossa vida. Ei, o vento, ele quer impedir você de chegar do outro lado. Mas uma coisa que eu aprendo aqui na palavra de Deus, que é, você tem que continuar se esforçando. Ei, a Bíblia diz que Josué, ele assumiu o lugar de Moisés. A Bíblia diz que o Moisés, sabe quem era Moisés? Moisés era o grande líder. Moisés era o homem que Deus falou em Números 12, falou assim, ó, o profeta que tem no meio de vocês, eu falo por visão, por enigma, por sonho, mas Moisés é diferente, eu falo com Moisés face a face. Só que esse grande líder morreu, e Josué estava com medo, por quê? Porque ele ia assumir, ele ia ter o cumprimento da promessa. Aí Deus pega e fala assim para Josué, fala assim, Josué, se esforça-te, tem de bom ânimo, porque você vai herdar a terra que eu jurei aos seus pais. Aí Deus repete de novo, fala assim, Josué, se esforça-te, tem de bom ânimo, eu serei com você. Aí ele repete de novo, se esforça-te. Sabe que a palavra que Deus tem para nós nessa noite? É para nós continuar se esforçando, para nós não darmos ouvido à voz do vento. Continua se esforçando, porque o Todo-Poderoso vai se manifestar. Continua se esforçando, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Ei,
precisamos continuar se esforçando, meu irmão. Ah, mas Leandro, o vento é difícil. É muito difícil muitas das vezes. O vento tenta puxar com muita força. Ei, mas o guarda de Israel, ele não dorme, não cochila. Ei, a Bíblia diz que Jesus, ele estava olhando para os discípulos. Ei, dá para me entender nessa noite uma coisa, que Jesus está olhando para você. Jesus está olhando toda a lágrima que você está derramando. Jesus está olhando todo o clamor que você está fazendo. Ei, Jesus está olhando para você e ele vai manifestar. Meu irmão, a Bíblia diz, a porta que ele abre, ninguém pode fechar, e a porta que ele fecha, ninguém pode abrir, meu irmão. Ei, se você continuar se esforçando, Deus vai manifestar o sobrenatural dele. Ei, se você continuar se esforçando, você vai chegar do outro de lado. Ei, não vivemos pelaquilo que o vento diz, mas vivemos pelaquilo que Deus fala ao nosso respeito. Ei, vou repetir de novo, não é a voz do vento que vai dar uma direção sobre as nossas vidas, é a voz que Deus liberou sobre as nossas vidas, é a promessa que Ele falou na palavra dEle, que você vai chegar do outro lado de lá, você vai chegar no nome de Jesus. Agora eu acho interessante que os discípulos remando contra o vento, e a Bíblia diz que Jesus, ele apareceu na 4ª vigília da noite. Nós sabemos que o romano, eles dividiam as horas em 4 períodos, mas o interessante é que a Bíblia dá uma ênfase, que Jesus, ele chegou o quê? Na 4ª vigília. Por que Jesus não chegou na 1ª? Se ele viu os discípulos remando contra o vento. Por que Jesus não chegou na 2ª? Não chegou na 3ª? Por que Jesus, ele chegou na 4ª? Para nos ensinar uma lição. Ei, Deus opera no tempo dele, na hora dele. É isso que Deus faz, Ele opera do jeito dele. Ninguém coloca Deus na parede e fala assim: Deus, você tem que me abençoar. Deus, você tem que fazer dessa hora, desse jeito. Se você não fizer, eu vou ficar bravo com você. Meu irmão, ninguém coloca Deus na parede. Jesus, ele foi na 4ª vigília da noite para nos ensinar: o tempo é meu e eu trabalho no tempo que eu quero. Agora, Marta e Maria, Lázaro estava o quê? Enfermo. Aí o que elas fizeram? Mandaram um mensageiro para Jesus. Você vai descrever dessa forma assim: Lázaro, quem tu amas. Deve ter, com todo respeito, a mulher, quando vai ensinar uma coisa, ela fala 2, 3 vezes a mesma coisa. Então imagina aqui comigo, Marta e Maria falando assim para o mensageiro: ó, você vai falar desse jeito: Lázaro, quem tu amas. Repete de novo, por favor. Lázaro, quem tu amas. Entendeu? Aí levaram a mensagem. O mensageiro foi até Jesus levar a mensagem. Quando chegou para Jesus, falou assim: Jesus, Lázaro, deve estar grifado assim, bold letter, né? Lázaro, quem tu amas. Aí levaram a mensagem para Jesus, falando assim: ó, o Lázaro, quem tu amas, está enfermo. Jesus pega e ele responde assim: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado no meio dela. E o mensageiro voltou. Só que Jesus, ele ficou o quê? 2 dias no lugar onde estava. Jesus não foi junto. Eu imagino aqui a cena: o mensageiro voltando, Marta e Maria falou assim, ó, a Marta deve ter dado uma cutucada na Maria, falou assim: arruma a casa, porque você da última vez ficou com a melhor parte. Então você começa a arrumar já agora, que o mensageiro está vindo. Só que Jesus não apareceu junto com ele. Sabe o que elas queriam? Colocar uma pressinha em Jesus. Sabe o que elas queriam? Colocar uma pressãozinha em Jesus. Porque muitas das vezes nós queremos colocar uma pressão em Jesus, para Jesus agir com velocidade na nossa causa. E quando Jesus não responde da maneira que queremos, ou quando Ele não vem no tempo que nós estamos esperando, colocamos dúvida no amor que Ele tem para conosco. Colocamos dúvida no nosso relacionamento que temos com Ele. Meu irmão, ei, o amor de Deus não se mede pela rapidez da resposta, mas pela confiança que temos nele. Ei, você confia em Deus? Você fez a oração para Ele? Você pediu a Ele? Então se preocupa não, meu irmão, que o seu milagre vai acontecer, que a sua resposta vai vir, mas ela não vai vir do jeito que você quer, vai vir no tempo dEle, na hora dEle, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Ei, o socorro de Deus vai vir no tempo dEle. Pastor, se o socorro de Deus vai vir, então por que eu tenho que ficar clamando? Por que eu tenho que ficar orando? Meu irmão, o nosso trabalho é buscar a Deus. O nosso trabalho é apresentar a Deus. O nosso trabalho é invocar o nome dEle, porque o querer efetuar pertence a Ele, meu irmão. Pertence a Ele, meu irmão. E quando Ele decide agir, ninguém pode impedir o agir dEle. Ei, nós vamos continuar levantando um clamor a Ele, crendo que uma hora ou outra um milagre vai acontecer, que uma hora ou outra vai vir resposta de Deus, que uma hora ou outra o sobrenatural vai acontecer no nome de Jesus. E o socorro apareceu.
Quando? Na quarta vigília, na alta madrugada. E o interessante é que Jesus ele veio de uma maneira que os discípulos não esperavam, sabe como? Andando por cima do mar. Aí os discípulos, eles fizeram o quê? Gritaram com medo. E engraçado que a tempestade não deixou eles com medo. O engraçado que o vento contrário não deixou eles com medo. Mas a manifestação de Jesus deixou eles com medo. Eles começaram a gritar de medo. Sabe por quê? Porque os discípulos não esperavam que Jesus viria dessa forma. Porque nunca houve na história alguém que andasse por cima das águas. E Jesus ele aparece em alta madrugada, de uma maneira que os discípulos não esperavam. E o medo faz você criar coisas que não existem. O medo faz você criar imaginações que não existem, coisas irreais, coisas que não existem. Então os discípulos estavam chamando a solução do problema deles de fantasma. Sabe o que o medo gera na nossa vida? Ele faz com que a nossa fé fique abafada. Sabe o que o medo faz sobre a nossa vida? Faz com que a gente ficamos paralisados no mundo espiritual. Sabe o que o medo faz na nossa vida? Você cria imaginações que não existem. Quer ver um exemplo? Você vai lá e recebe uma notícia ruim, um diagnóstico. Aí você nunca viu ninguém recebendo um milagre. Você já cria coisas na sua cabeça. Isso é impossível. Não tem como acontecer. Você começa a criar as coisas que não são irreais. Você começa a imaginar coisas ruins. Por quê? Porque o medo gera isso nas nossas vidas. E os discípulos vendo Jesus andando sobre as águas, eles estavam o quê? Abismados, assustados. Começaram a gritar de medo. Deixaram que o medo tomasse conta do pensamento deles. Deixaram que o medo falasse coisas que não existiam. E eles vendo Jesus, a solução, o Criador. Por quê? Porque toda pessoa que anda por cima das águas, ele tem que afundar, porque o corpo humano, ele pesa mais, né? A densidade do corpo pesa mais que a densidade da água. Jesus ele estava quebrando o quê? Leis físicas, lei da gravidade, para nos ensinar algo interessantíssimo que nós devemos guardar e aplicar todos os dias. Que quando Deus, ele decide agir em nosso favor, não existe lei do homem que possa impedir o agir dele sobre as nossas vidas. Jesus ele não está preso a limitações humanas. Nós estamos presos às limitações humanas. Nós estamos presos, mas Jesus não está preso a leis nenhuma. Porque quando ele fala assim, eu quero agir, eu vou quebrar todas as leis. Ei, Jesus ele não quebra princípios para nos abençoar, mas as leis humanas ele quebra, meu irmão. Ele começa a andar por cima do mar para mostrar para os discípulos que ele tem todo o poder. Ele começa a andar por cima do mar para mostrar para os discípulos, está vendo? A experiência que vocês tiveram na multiplicação, agora vocês estão desfrutando algo maior, porque em glória, em fé, ei meu irmão, você tem que ter uma expectativa, que Deus vai fazer algo sobrenatural. Ei, Jesus Cristo ele não mudou, ele continua ontem, hoje, eternamente. Quem mudou foi nós. É nossa maneira de pensar que mudou, é a nossa maneira de ver que mudou, é nós que ficamos acostumados com a voz do vento, esquecemos de ouvir a voz de Jesus. Aí quando Jesus quer operar algo sobrenatural, chamamos de fantasma. Ei, quanto de nós inconscientemente estamos chamando da manifestação do reino de Deus, algo que não existe. Colocamos isso, isso é coisa do passado. E o Salomão ele diz, não vos lembrei, considereis o passado, não seja melhores do que o seu hoje. Quantos de nós muitas das vezes recebemos uma notícia triste falando assim, não tem jeito, não tem como, e esquecemos que servimos o Deus do impossível. Ei, esquecemos que nós servimos um Deus que é todo poderoso. Esquecemos que Deus ele pode reverter qualquer situação. Mas às vezes estamos mais acostumados, damos mais credibilidade à voz do vento do que à voz de Jesus. Ei, a verdade é, quem está direcionando a sua vida? É o vento? É a oposição? Ou é a palavra que Deus tem sobre a sua vida? Quando você vai tomar uma decisão na sua vida, você se baseia naquilo que Deus tem para você, ou naquilo que o vento está falando a seu respeito? Então a partir de hoje, saia daqui consciente, não existe fantasma no reino de Deus, existe manifestação dele. Ei, Jesus não é um fantasma. Ei, Jesus não é um brinquedo. Jesus ele é o Todo-Poderoso, que tem poder para reverter qualquer situação na sua vida. Mas eu nunca vi isso. Ei meu irmão, nosso Deus é Deus de coisas novas.
Ei, nosso Deus é um Deus que não tem limite. Quando Ele decide, Ele faz. Ele não deve satisfação a ninguém. A soberania dEle, é o agir dEle, é a vontade dEle, meu irmão. Por isso que Ele vem andando, se encontrar com os discípulos por cima das águas, para nos ensinar algo. Ei, eu sou o Todo-Poderoso, eu vou agir em seu favor. Ei, eu vou mostrar para vocês que eu estou sob o controle dessa situação. Mas sabe o que eu percebi? É que quando os discípulos gritaram com medo que é o fantasma, Jesus teve uma percepção. Ele logo falou assim: ó, sou eu, tem de bom ânimo, não tenha medo, não temas. Só que os discípulos, eles estavam tão dominados pelo medo, tão dominados que eles não reconheceram a voz de Jesus. Agora o que eu acho interessante é, Pedro, dentre os 12, ele teve uma atitude diferenciada. Pedro, ele chegou e falou assim: se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. Jesus, ele falou para Pedro essa palavra assim: tem de bom ânimo, sou eu. Ele só falou para Pedro, ou ele falou para os 12 que estavam no barco? Igreja, ele falou só para Pedro ou para todos? Agora, por que só Pedro teve uma atitude diferente? Aqui está a lição. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Sabe por que Pedro teve uma atitude diferente? Porque ele reconheceu a voz de Jesus. Sabe por que Pedro teve uma atitude diferente? É porque ele não foi dominado pelo medo. Sabe por que quando nós somos dominados por medo, ficamos paralisados? A experiência não é individual aqui, a experiência era para ser coletiva. Porque quando Jesus, ele falou assim: tem de bom ânimo, sou eu, ele disse para todos. Não foi algo singular, foi coletivo. Mas o problema é que do meio dos 12, só teve um que teve coragem de ter uma atitude. Ei, meu irmão, precisamos estar igual Pedro. Precisamos reconhecer a voz do Pai. Quem é você? Você reconhece a voz do medo? Você reconhece a voz das ondas do vento? Ou você reconhece a voz de Jesus? Olha que Jesus disse em Apocalipse 3:20. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele ceará comigo. Sabe o que Jesus está fazendo com as nossas vidas nessa noite? E você não está ouvindo a voz dele. Você está com tanto medo, está sendo dominado pelo medo, que você está ficando paralisado. Só que você está muito acostumado com esse tempo moderno que a gente vive, né? Você está acostumado que você aperta a campainha no ring, aparece a pessoa na câmera, ele te dá um joinha e fala assim: sou eu. E Jesus, ele está naquele tempo antigo, ele está batendo na sua porta, ele está falando assim: ou de casa, e você está com medo de abrir a porta, você está paralisado, porque o medo tomou conta da vossa atitude, o medo minou o seu ânimo, o medo neutralizou a sua fé. Agora Pedro, ele nos dá uma lição muito interessante. Sabe o que ele nos ensina? Que ele venceu o medo, que ele falou assim: Senhor, se és tu, manda-me ter por cima das águas. Aí Pedro foi se encontrar com Jesus. Sabe como que Pedro venceu o medo? Usando a fé. Sabe como que nós vamos receber o sobrenatural, a manifestação do reino de Deus? A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que crerem, quando nós colocarmos a nossa fé em prática. Quando nós ouvir a voz de Jesus e falar assim: Senhor, eu não vou deixar o medo me dominar, porque se o medo me dominar, eu vou ficar preso dentro do barco. Se o medo me dominar, eu vou perder as experiências. Ei, se o medo me dominar, eu não vou conseguir enxergar o sobrenatural de Deus. Se o medo me dominar, eu vou ficar estagnado. E Jesus, ele está falando assim: ó, você que ouve a minha voz se manifesta. Ei, a Bíblia diz que Pedro, ele reconheceu a voz de Jesus e ele começou a andar por cima das águas, meu irmão. Oh, meu irmão, você pode imaginar a cena? Pedro, ele andando sobre o mar para se encontrar com Jesus, e os 11 dentro do barco falando assim: ah, Pedro, você está ficando maluco, Pedro, o que você está fazendo, Pedro, olha o vento, olha a tempestade, olha a chuva. Ei, você está vendo ilusão, meu amigo, você está saindo fora da casinha. Pedro, o que você está fazendo? E Pedro, ele colocando a fé dele em prática, meu irmão, porque quando nós colocamos a fé, meu irmão, em prática, nós vamos vencer todo medo, nós vamos vencer todo o vento, nós vamos vencer toda a crítica, nós vamos vencer toda dúvida, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta vitória que vence o mundo é a nossa fé, meu irmão. Ei, é a nossa fé, meu irmão, a nossa fé, meu irmão. Aí Pedro, ele vai se encontrar com Jesus.
Sabe qual é o problema, meu irmão? É que quem ouve o vento fica no barco, quem vive pela fé caminha sobre as águas. Ei, quem dá muito ouvido ao vento fica estagnado. Mas a partir do momento que você coloca a sua fé em ação, ei, você vai começar a ver o sobrenatural de Deus. Mas eu nunca vi ninguém andando sobre as águas. Ei, mas você serve o Deus do impossível. Mas isso é impossível acontecer. Mas nós servimos o Deus Todo-Poderoso, que não há nada impossível que Ele não possa fazer. E Pedro, ele começa a andar sobre as águas, se encontrando com Jesus. Agora, olha que interessante aqui, meu irmão. Talvez você me pergunte e fala assim: olha, Pedro, ele andou sobre as águas, mas ele sentiu o vento forte e teve o quê? Medo. E começou a ir para o fundo. E os 11 devem ter olhado para ele e devem ter falado assim: tá vendo? Foi bancar uma de valentão, foi fazer aquilo que não era do seu comum. Olha lá, está se afundando. E o que eu acho interessante é que nós, na caminhada da vida, não estamos isentos de sentir medo. Isso eu vou garantir para você. Eu não quero transmitir uma imagem falsa. Nós, na caminhada da vida, porque Jó, ele disse: aquilo que eu me temia me aconteceu. Nós, na caminhada da vida, podemos sentir, mas existe uma diferença entre sentir e viver. Ei, quem governa a nossa vida não é o medo. Quem governa a nossa vida é Jesus. A partir do momento que eu deixo o medo governar a minha vida, eu jamais vou viver o sobrenatural de Deus. Mas a partir do momento que eu tenho um entendimento de uma coisa: ei, eu posso sentir medo, mas o medo não me domina, meu irmão, eu vou atravessar qualquer muralha que se levanta contra a minha vida. Ei, eu vou atravessar qualquer perigo, meu irmão. Ei, todo levantar vai cair por terra no nome de Jesus. Ei, se tiver que andar por cima dos meus problemas, eu vou andar no nome de Jesus, porque eu sei quem me chamou é fiel para sustentar-se de acordo com a sua palavra. Ei, agora eu lhe pergunto, vocês respondem: quem estava mais seguro? Pedro perto de Jesus ou os discípulos longe de Jesus no barco? Ei, o barco é conforto, perto de Jesus é experimentar o sobrenatural de Deus. Ei, aquilo que era para ser coletivo, era para os 11, junto com Pedro, está andando sobre o mar, aquilo se tornou singular, porque só um teve coragem de enfrentar a tempestade e caminhar de acordo com a palavra que foi liberada. Muitos de nós estamos paralisados, porque estamos dando mais crédito à voz do vento, estamos com medo de agir, estamos com medo, paralisado. Ei, mas nós não podemos deixar o medo dominar, porque a ordem de Deus é para que nós não temos medo. Para vencer o medo, meu irmão, os planos de Deus são maiores, a promessa de Deus é maior, aquilo que Deus prometeu é maior. Ei, o Senhor, o Salmos 34:4, busquei o Senhor e Ele me respondeu, me livrou de todos os meus temores. O Salmista 23:4 diz: ainda que eu andasse pelo sombra da morte, não temerei mal algum. Meu irmão, o Senhor está conosco. Jesus, ele pegou e falou assim: Pedro, vem. E Pedro foi, porque a palavra dele sustentaria Pedro. Ei, tem uma palavra do céu liberada sobre as nossas vidas, que o nosso amanhã será melhor do que hoje. Tem uma palavra de Deus te guardando nessa terra. Tem uma palavra de Deus falando assim: se esforça, continua colocando em prática, continua lutando, continua, meu irmão, porque Deus vai manifestar. Aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as suas promessas. E Pedro, ele caminhando, sentiu medo, começou o quê? A afundar. E de repente ele falou assim: Senhor, socorre-me. Mas pensa comigo uma coisa. Pedro era pescador. Pedro sabia nadar. Por que ele não usou a habilidade que ele tinha, a capacidade que ele tinha? Ele ficou afundando. Ele clamou socorro para nos ensinar uma lição do perigo quando você deixa o medo governar a sua vida. Que mesmo que você tenha habilidade, capacidade, talento, dom, aptidão, nada disso funciona quando o medo toma conta de você. Ali mostra a nossa dependência de Deus, porque quando a gente pede o socorro, o Senhor que liberou a palavra é o Senhor que vai nos ajudar. É o mesmo Senhor que diz: esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu estou com você. Ei, quando eu estou perto de Jesus, meu irmão, eu estou debaixo da palavra dele.
Ei, quando eu estou perto de Jesus, aquilo que Ele liberou sobre a minha vida não vai afundar. Ei, eu quero liberar agora no nome de Jesus. O seu casamento não vai afundar no nome de Jesus. As suas finanças não vão afundar no nome de Jesus. Ei, o seu ministério não vai afundar no nome de Jesus. Ei, tudo aquilo que Deus prometeu, o seu filho, o seu marido, a sua casa, ei, os seus sonhos não vai afundar no nome de Jesus. Por quê? Porque quando nós clamamos a Deus debaixo de uma palavra dEle, Ele vai nos levantar. Não vai deixar você e eu morrermos afogados, meu irmão. Ele não vai deixar que os planos dEle venham a se afogar, meu irmão. A igreja em pé, por favor. Ei. Oh, querido Deus, eterno Pai, ei, digno és de louvor e glória e majestade. Ei, Deus, 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 Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que nós, meu Pai, manifestamos. Tu és o Deus aonde nós levantamos um clamor. Tu és um Deus aonde responde. Tu és um Deus que se manifesta. Tu és um Deus que não mudou. O Senhor é imutável. Ei, meu Pai, Tu és um Deus de coisas novas. E o Senhor disse: eis que faço algo novo. Meu Deus. Ei, Jesus, Ele pega, Ele socorre Pedro. E Ele fala assim: homem de pouca fé. O que Ele fala? Homem de pouca fé. Interessante que na primeira tempestade, presta atenção nisso. Na primeira tempestade, Jesus, Ele estava o quê? Dormindo no barco. E os discípulos estavam apavorados. Cortaram Jesus e falaram assim: mestre, não te importa que perecemos? Jesus levantou, repreendeu a tempestade e disse assim: vocês ainda não têm de fé? Vocês no plural. E aqui Ele responde o que? No singular. Ele fala: homem de pouca fé. Sabe o que eu aprendo, meu irmão? Que houve uma evolução. Pedro não tinha a mesma fé quando Jesus estava dormindo no barco. Ei, por mais que você tenha caminhado com Cristo, a sua fé não pode ser a mesma que você começou o seu ministério. Ei, por mais que você tenha caminhado com Cristo, a sua fé não pode ser a mesma que você começou quando aceitou a Jesus. Por mais que você tenha vindo na igreja, a sua fé não pode ser a mesma fé que você teve 2 anos atrás. Por mais que você tenha buscado a Deus, a sua fé não pode ser a mesma que você tinha lá atrás. Ei, houve uma evolução. Pedro cresceu, Pedro evoluiu, Pedro foi chamado de homem de pequena fé, andando sobre o mar. Meu irmão, se você entendesse que se você tivesse uma fé pequena, você pode dar liberdade, liberar algo no mundo espiritual que venha se materializar sobre a sua vida. Ei, certa vez, Jesus, Ele estava indo a Jerusalém, e Ele viu uma figueira com folhas, linda, maravilhosa, e Ele chegou perto da figueira e tentou pegar o seu fruto, mas ela não tinha fruto. Aí Jesus pega e libera uma palavra e fala assim: maldiçoada é você, figueira. E a figueira secou naquele mesmo instante. Os discípulos ficaram admirados. Eles ficaram assim: uau. Aí Jesus pega e dá uma orientação para eles: o seguinte: ei, em verdade vos digo, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te e atira-se no mar, e assim será feito. Meu irmão, a fé, ela não pode ter dúvida. Meu irmão, a fé não faz você escalar o monte, a fé faz o monte sair da sua frente. Ei, o que é que você está liberando sobre a sua vida, meu irmão? Você está reproduzindo aquilo que o vento está liberando sobre a sua vida, ou você está reproduzindo a palavra que Deus tem sobre a sua vida? Ei, o que é que você está falando? Não vai conseguir, eu não vou conseguir, não vai acontecer, tudo vai continuar a mesma coisa? Ou você está falando assim: eu vou chegar do outro lado no nome de Jesus? Ei, o milagre vai acontecer no nome de Jesus, essa enfermidade vai sair no nome de Jesus, Deus vai me abençoar nessa terra no nome de Jesus, Ele vai abrir a porta, e a porta que Ele abre, homem nenhum pode fechar. Ei, eu vou desfrutar do sobrenatural de Deus. Você crê nisso? Então levanta a mão onde você está e começa a adorar o nome do Senhor. Ei, começa a bendizer o nome desse Deus maravilhoso. Ei, fala assim: Senhor, eu não quero ser igual aos 11 que ficaram dentro do barco, olhando Pedro andar sobre as águas. Sabe o que eu quero? Eu quero, meu Pai, colocar minha fé em ação. Eu quero, meu Pai, experimentar o sobrenatural de Deus. Ei, meu Pai, eu quero ter uma experiência contigo.
Ei, meu Pai, eu quero declarar no nome de Jesus que essa enfermidade vai embora. Ei, meu Pai, eu quero declarar no nome de Jesus que eu ainda vou ser abençoado dessa terra. Ei, meu Pai, eu quero declarar no nome de Jesus que não existe vento contrário que vai impedir, meu Pai, de eu ser abençoado aqui, das portas serem abertas aqui, meu Pai, de eu receber meu documento aqui no nome de Jesus. Ei, eu quero declarar no nome de Jesus aquilo que minha fé diz, meu Pai. A minha fé diz que eu já cheguei do outro lado. A minha fé diz que eu vou vencer no nome de Jesus. A minha fé diz, meu Pai, que eu vou desfrutar do sobrenatural. A minha fé diz que eu vou andar sobre as águas, meu Pai. Ei, a minha fé diz que esse vento ele não vem para me destruir. A minha fé diz que eu vou romper no nome de Jesus. Ah, meu Deus, meu Pai amado. Ah, será que você pode levantar sua mão? Ah, o mais alto que você puder. Ah, será que você pode dizer uma palavra de gratidão a Deus? Ah, será que você pode falar: Senhor, obrigado, porque nessa noite eu não vou ser igual aos 11, meu Pai. Ei, nessa noite eu vou sair daqui que eu sou um homem de pouca fé. Ei, eu sou um homem, meu Pai, transformado pela Tua palavra. Ei, eu sou uma mulher transformada pela Tua palavra. Ei, querido Deus, eterno Pai, soberano és Tu, ó Deus de Israel. Ei, nessa noite eu vou sair daqui, meu Pai. Eu vou sair daqui com uma convicção que o que eu vou viver de hoje em diante será bem melhor daquilo que eu vivi lá atrás. Ei, a experiência que eu tive com o batismo do Espírito Santo não vai ser a única. Existe algo superior para mim. Existe uma dimensão maior, um nível maior. Ah, Senhor, eu vou colocar minha fé em ação para que eu possa desfrutar do sobrenatural de Deus. Ah, será que você pode adorar o nome do Senhor? Ei, deixa o Senhor te ouvir nessa noite. Ele colocará um novo cântico na sua boca. Não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impede. Ei, ninguém vai impedir o plano de Deus na sua vida. Ei, eu estou declarando sobre essa vida no nome de Jesus. Ei, todo medo sai agora no nome de Jesus. Todo vento contrário sai agora no nome de Jesus. Ei, toda palavra negativa, tudo aquilo que falar ao seu respeito vai cair por terra no nome de Jesus.